Olá, eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, hoje estamos começando o nosso boletim Marco Antônio Villa, dia da independência, né? Aniversário, 201 anos. Era para ser o bicentenário, era para ser, entre aspas, o bicentenário o ano passado, imaginava-se grandes comemorações, isso anos antes, né? Porém, nós somos no governo de Jair Bolsonaro, era a barbárie, e a barbárie sequer sabe o que foi o 7 de setembro, né? E nós temos exemplos do desconhecimento profundo que eles têm de história do Brasil, entre outros desconhecimentos. E, evidentemente, isso acabou passando, e agora estamos, eu até brinquei, né? Seria bom que agora que estamos completando 201 anos, né, de independência, tivesse uma discussão séria sobre o bicentenário, mas, infelizmente, outras questões foram se sobrepondo, até é explicável, frente aos graves problemas do dia 8 de janeiro desse ano, né? E estamos aqui, ao menos, para colocar uma questão, a questão estrutural. A gente sempre procura, nesse canal, sair do senso comum, né, da filosofia das massas, como dizia um célebre filósofo italiano, né? Quer dizer, ir mais além, porque quando a gente passa todo o jornalismo político, é quase sempre a mesma coisa, é fofoca ali, fofoca colar, e questões que não são as questões de fundo, e raramente são aprofundadas no campo histórico, com exemplos, e que passem por conceitos do mundo das ciências humanas, né, da sociologia, da antropologia, da política, da filosofia política, da história, da literatura, né? Por isso que a literatura sempre aqui tem, de uma forma ou de outra, presença, né? Não por aquela citação solta no ar, mas que ela está vinculada, até citação, eu lembrei de uma peça de teatro, Um Grito Parado no Ar, do G. Frances Guarnieri, que eu vi lá no Teatro Aliança Francesa, acho que em 1974. Mas espera, não vamos perder isso, faz tempo, vamos perder o filme, fiquei muito impressionado. Pela beleza da encenação, do texto, Guarnieri sempre foi para mim uma grande referência, tantas coisas, eles usam o black tie, etc, etc. Mas, para não perder o fio da meada, a gente sempre coloca a questão da literatura também para fazer a conexão com a história, ou questões ultra contemporâneas da história do tempo presente também. Então, eu queria hoje justamente conversar o que aconteceu conosco, né? O Brasil precisa, de uma forma ou de outra, urgentemente, a voltar a ser o Brasil. O que aconteceu conosco? Eu acho que essa é uma pergunta, né? Isso está no comecinho desse aqui, Conversa no Catedral. Catedral é um pequeno bar muito popular, né? Em que alguém, vamos dizer assim, das classes médias, no sentido bem vago, se é um conceito vago, classes médias, conversa com o antigo motorista da sua família, né? E ele é um jornalista, e aí estão falando sobre o Peru, né? E aí começa justamente o livro, ele perguntando, não vou dizer literalmente o que está aqui, né? Mas em que momento, ele fala, o Peru foi para o mau caminho, para ser bem educado, para não falar direto o que ele disse, né? Em que momento o Peru tinha reticências, né? Em que momento o Brasil seguiu esse caminho também equivocado? Que ele lembra aqui na primeira página, nas primeiras linhas de Conversa no Catedral, que é um clássico do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, que tem coisas de primeira, né? Eu li quase tudo que ele escreveu. A pergunta eu sempre fiz para mim, o que também aconteceu conosco? Em que momento isso ocorreu? Então eu tinha esse texto que saiu até na História, eu queria compartilhar com vocês, e nós vamos discutir, saiu na sexta passada, né, na edição. Eu digo assim, certa vez um escritor norte-americano, é o William Faulkner, né? Eu não pus o nome dele, mas é o William Faulkner, também um prêmio Nobel de Literatura, que também esteve em São Paulo, no momento que o Brasil era parte do mundo. O Brasil acabou virando uma coisa que não é o Brasil, né? Aquele Brasil que eu imaginava que seria e que eu vi parte daquele Brasil. Certa vez um escritor norte-americano escreveu que o passado nunca passa. Fazia referência à sociedade dos Estados sulistas após a Guerra Civil Americana de 1861-1865, que foi, no mundo ocidental, o maior conflito do século XIX. Não falo do mundo, porque tem as guerras na China, né? A revolta dos Taipings, etc., que você tem um número muito maior
de mortos e feridos, né? Mas no mundo ocidental, certamente foi o maior conflito no século XIX. Bem, ele fazia referência à sociedade dos Estados sulistas após a Guerra Civil Americana, 1861, 1865. O caso brasileiro é distinto. É o presente que não passa. Essa é a ideia fundamental. É o presente que não passa. Para o Faulkner, era que o passado nunca passava. Sempre estava no presente. Para nós, 2023, terceira década do século XXI, será mais uma década perdida? É a pergunta. É o presente que não passa. Já fomos no passado o país do futuro. Claro que a referência imediata é o livro do Stefan Zweig. Esteve no Brasil, acabou se suicidando no Brasil em 1942, e o livro é fácil de vocês encontrarem. Eu até escrevi uma resenha para o Caderno Mais da Folha de São Paulo, vocês podem colocar aí depois no Google, vocês vão encontrar, né? De uma parte do livro, quando ele faz uma visita a São Paulo, né? Naquela época. Já fomos no passado o país do futuro. Entre os anos 1930 e 1980, fomos o país que mais cresceu no mundo ocidental. O que aconteceu conosco? Por que o presente não se move? Por que ninguém, e os fatos comprovam, não mais diz que somos o país do futuro? Por quê? É a pergunta que eu faço. Acho que muita gente faz, né? Estamos amarrados por um nó górdio e não há nenhum Alexandre Magno para desatá-lo. Referência clássica da antiguidade, né? Cidade górdio, nó, etc., né? Os fatores de conservação petrificaram tanto a sociedade como a economia brasileira. Aí, usando uma expressão do Godechot, né? Historiador francês, né? Os fatores de conservação petrificaram tanto a sociedade brasileira como a economia brasileira. É como se não tivéssemos futuro. O presente seria eterno. Passamos a ter enorme dificuldade de pensar um novo, quanto mais de construí-lo. Somos o país do ontem e não do hoje, e menos ainda do amanhã. É duro, hein? Passamos a ter enorme dificuldade de pensar o novo, estou repetindo, né? Quanto mais de construí-lo, né? Somos o país do ontem e não do hoje, e mais ainda, e menos ainda do amanhã, né? Ao contrário do que éramos entre 1930 e 1980, né? A paralisia do Brasil, no momento que o mundo passa por transformações radicais, nunca vistas na história com rapidez que não encontra paralelo, assiste às mudanças sem conseguir se inserir na globalização de forma altiva. Explicando melhor, a nossa inserção é através, fundamentalmente, de uma economia neocolonial, baseada no setor primário. É como se voltássemos no tempo. A indústria, que foi o carro-chefe da economia nos anos dourados, simplesmente quase que desapareceu. Deixou como herança enormes regiões metropolitanas superpopulosas e seus graves problemas sociais e econômicos. O eixo econômico se transferiu para o interior, menos populoso, distante das grandes cidades, que não agrega valor aos produtos exportados, paga menos impostos e que, por suas peculiaridades, é incapaz de pensar a nação. Isso é fundamental. Hoje, o principal setor da economia brasileiro, chamado agronegócio, não consegue pensar a nação. Ele, no máximo, pensa a si mesmo. Por quê? Há uma clara diferença com a relação café-indústria, né? Como o café, a estrutura do café e corre paralelo naquele momento à industrialização, no momento que o café se transforma no grande produto das exportações brasileiras, aí vem a indústria, né? Aproveitando até da estrutura do café, ferrovias, bancos, cidades, mão de obra, mercado consumidor, etc., né? etc. Não é o caso do agronegócio. Vai acabar a história do agronegócio, hein? Não pense que isso é ad eterno. Pode ser daqui 5 anos, 10 anos. Quando eu falo vai acabar, não é que vai ruir tudo, vai desaparecer tudo, não. Mas esse papel que tem na economia brasileira e desse setor na economia mundial brasileiro vai diminuir muito. Nós já tivemos um momento como o ciclo da borracha,
que parecia que seria eterno e não foi. E foi muito curto no tempo. Evidentemente que são situações diferentes, o ciclo da borracha e a questão do agronegócio. Mas é bom ter cuidado em relação a essa questão. E aí eu coloco um ponto que me parece fundamental. Não só não pensar a nação, que é essencial, como também as contradições ficaram nas grandes regiões sociais, políticas, econômicas, nas grandes regiões metropolitanas, que são locais de enorme tensão, e com a presença do crime organizado, e onde a questão do futuro está muito claro que não haverá. O futuro é o hoje. E o hoje é uma situação de geração nem-nem, sem perspectiva, desestímulo para a educação, para a cultura, para a sociabilidade, para a compreensão do que ocorre no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no Brasil. Enquanto isso, você tem um outro mundo lá longe, uma enorme distância em relação às grandes regiões metropolitanas, algo que nunca ocorreu na história do Brasil de forma tão significativa. O caso da borracha não se aplica, né? Então, o que é que está ocorrendo, né? É esse o ponto central, nós temos de estudar para encontrar uma resposta para isso, ou respostas no plural, não ficar na desqualificação de A, de B, de C, ou querendo lacrar, né? Isso é uma bobagem. Nós temos de elevar o debate político, que nunca foi tão baixo na República o debate político como agora. Tem a ver com o setor dinâmico da economia brasileira? Pode ser que sim, mas ele não é o único responsável. Tem mais razões, né? Por quê? É uma pergunta. Os governos se sucedem e não conseguem romper este ciclo infernal antinacional, parodiando Ragnar Marx, é o célebre economista, né? Uma vez eu lembrei, conversando com o Delfim Neto, um grande economista brasileiro, que tem um livro clássico justamente sobre o café, o problema do café no Brasil, lembrei do Nursky, né, que eu estudei em teoria do desenvolvimento econômico. Quando eu fiz economia, não acabei, mas fiz essa disciplina e muitas outras. Estou parodiando ele. Os governos se sucedem e não conseguem romper esse ciclo infernal antinacional. Não é da pobreza, como o Nursky falava, eu incluí o antinacional, daí a paródia. Evidentemente que a presidência Lula se afastou da barbárie nazi-fascista bolsonarista, mas é preciso muito mais. O Brasil precisa retomar o crescimento econômico em bases contemporâneas e não ter como pilar, melhor dizendo, o velho sistema colonial, agora adornado com balagandãs modernos. Os grandes problemas nacionais só serão enfrentados e vencidos quando conseguirmos construir um projeto nacional. Pode parecer uma banalidade dizer isso, mas é inacreditável, não há uma discussão sobre projetos nacionais no plural, das várias correntes políticas. O pessoal fala a direita e a esquerda, mas que direita? Que esquerda? Cadê as propostas? Não tem. É de um primarismo absoluto. É algo que parece que nós estamos lá a conversa entre o homem de Cro-Magnon e o Australopithecus, né? Então, o nível, nós estamos ali. Dá vontade de chorar. Quando eu acompanho o noticiário todo dia, tem hora que eu paro, eu falo, já está suficiente o que eu vi. Se fosse o caso, já li, mas vamos ler o Conversa no Catedral, né? Vamos pegar ou tantos livros de história que você está interrompido ali, estão cheios, vamos acabar aquilo, vamos conhecer melhor os clássicos da literatura russa dos séculos 19 e 20, falta ler isso, falta aquilo, né? E tanta coisa, porque é inacreditável a pobreza, né, da reflexão sobre o Brasil, né? Os grandes problemas nacionais só serão enfrentados e vencidos quando conseguirmos construir um projeto nacional. Isso passa pelas universidades, pelos partidos políticos, pela sociedade civil, pelos intelectuais. Não é tarefa fácil, o país está amorfo. O entusiasmo é coisa do passado. Se não recuperarmos a capacidade de pensar e agir, perderemos a chance de fazermos parte ativa e propositiva do mundo novo, do século XXI. Acho que isso que é fundamental. Fazemos parte do mundo, mas de forma ativa e propositiva, não de forma passiva. A inserção, por exemplo, que nós temos, mas alguém vai falar assim, a Noruega vive do setor primário, no caso mineral, né, do petróleo. Espera, o Brasil não é Noruega, nem extensão nem população. E o petróleo, que eles têm um fundo soberano, tem uma longa história, é uma
um bem, né, não renovável, etc., como todo mundo sabe, não vamos contar toda a história, mas eles têm aquele fundo soberano e uma população pequena e uma formação histórica antes do petróleo, ter esse papel, totalmente diferente. E eles não vão fazer, ao contrário, sabiam dessa armadilha de não ficar dependente do petróleo. No nosso caso, é diferente, evidente. Eu estou falando fundamentalmente do agronegócio. Claro que no setor primário nós temos, por exemplo, a extração mineral, e isso é muito importante, da importância da Petrobras para o Brasil. Quando eu falo em privatização da Petrobras, você desconfia, coloca a mão nos bolsos com muito cuidado, na mão direita, o bolso esquerdo, controla, porque quem está falando isso quer bater carteira política do país, que a Petrobras é um patrimônio da nação. A luta que foi o petróleo é nosso, uma coisa fantástica, né? No final dos anos 40 e nos anos 50. A Petrobras foi criada e está completando agora 70 anos, a 3 de outubro de 1953, quando foi criada pela Lei 2004. Bem, a questão que se coloca, portanto, é entender o que está acontecendo e ter entusiasmo. O Brasil não tem entusiasmo, é uma modorra danada. O Brasil entusiasma tanto. Tem tantos debates como tem num cemitério. Cemitério da Consolação, né, Dr. Arnaldo ali, Araçá. Assim, o Brasil hoje é um cemitério de ideias, de debates. Nós ficamos discutindo horas e horas coisas banais. E as pessoas que estão no primeiro plano, a gente acompanha discutir, não vai ter imposto, não, porque taxar grandes fortunas em todo o país democrático, você taxa as grandes fortunas, não é a classe média, são as grandes fortunas. Quantos? 1.000. Olha, se você for falar em taxação das grandes fortunas, uns 3, 5 mil, que se exagerar, uns 10 mil brasileiros e brasileiras. Não mais que isso. Nós somos 210, mais de 200 milhões, 10 milhões de habitantes. Então, um número pequeno. Outro dia eu vi o deputado Arthur Lira dizer o seguinte, não, isso não passa, num evento do Grande Capital aqui em São Paulo. Não, isso não passa no Congresso. O que poderá afetar o quê? 10 mil pessoas? Vamos dizer, vamos ampliar. 50 mil, vai. Como antigamente, nos estádios, o tamanho era o mesmo, cabia mais gente. Eu vi jogos no Pacaembu com 65 mil pessoas, mas vamos dizer que tivesse 50 mil, quase a lotação hoje no Morumbi. Eu já vi jogos, eu estamos com 110 mil, e o maior público foi com 144 mil, né? Acho que foi Corinthians e Ponte, em 77, o jogo do domingo, né? Bem, mas não vem o caso. 50 mil pessoas. E daí, o Arthur Lira falou assim, não, isso não passa. Todo mundo, o grande capital satisfeito. Mas espera, nós somos, e a noção de pertencimento? Está falando do offshore, são grupos de investimento que você só pode entrar por baixo, tendo 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões de reais. Quem tem isso? Então, nós não temos assim essa noção de pertencimento. É o cada um por si. Não temos entusiasmo, nenhum entusiasmo. E há sempre uma ideia depreciativa do nosso país. E essa falta de união, de unidade, que num período áureo dos 50 anos 1930 e 1980, quando o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental, isso estava presente. Vai a um sebo, num grande sebo, aqui no centro da cidade tem o Messias, na Praça João Mendes. Na parte de sociologia você vai encontrar um monte de livros sobre projetos nacionais, que eram incríveis que tinham. Hoje, se falar isso, o pessoal dá risada. As consultorias, o grande capital, não quer saber disso, não. Que nada, temos de abrir o país, vamos participar da economia global. Como? Quem abriu dessa forma? A Coreia do Sul? Posso pegar aqui, estou cheio de livros aqui da Coreia do Sul, ou posso pegar um deles, esse daqui, que eu tive a ideia agora. Um belo trabalho, o Chutando a Escada, a Estratégia de Desenvolvimento em Perspectiva Histórica, mostra outra coisa, é um livraço, e tem grandes elogios de grandes economistas a esse trabalho, né? Mostra o contrário, ninguém faz assim. É necessário abrir paulatinamente e incentivar a modernização dos setores da indústria brasileira.
cobrando essa modernização e retirando paulatinamente os subsídios que são dados através de renúncia fiscal. 300 bilhões por ano é dado ao conjunto da economia brasileira só pela União. O governo do Estado de São Paulo, de subsídios, é em torno de 75 bilhões de reais, só no Estado de São Paulo, o governo estadual. Imagina, se você der uma olhada, você está quase resolvendo o problema do déficit público no Brasil, ao menos da União, né? Então, a coisa toda, mas você precisa ter planejamento, é um processo. Esse é o grande assunto para estar discutindo. Não a questão da reforma ministerial, se o Fufuca é melhor ou não, o Fufuca. Esse não é a grande questão. Eu fico vendo, o Fufuca vai ou o Fufuca não vai? Quem é o Fufuca? Eu não sei. Eu nunca vi o Fufuca falar nada contra ele, e nem a favor, eu nem sei que ele é o que ele pensa. Alguém perguntou ao Fufuca o que ele pensa do Brasil? Não é só por causa do apelido engraçado, mas eu estou pegando ele entre os... São 513 para os deputados. Ele é tem mais 512. O que eles pensam do que eu falei aqui? É inacreditável. Agora estão fazendo uma ampla anistia, né? E, inclusive, retirando a cota dos negros, etc. E a discussão estrutural do Brasil? Tem pressa também? Não, né? Mas vai dizer que o parlamento sempre foi assim? Não foi. Eu tenho aqui a coleção Perfis Parlamentares da Câmara dos Deputados, muitos volumes, os debates que nós tínhamos no Brasil. Agora, foi bem lembrado, está completando, agora em outubro, 50 anos da anticandidatura do Dr. Ulisses Guimarães, 1973. Era uma candidatura fadada ao fracasso, da expressão anticandidatura, pelo Colégio Eleitoral. O MDB, o antigo MDB, não esse, sabia que ia perder. O vice é o Barbosa Lima Sobrinho, célebre também da Associação Brasileira de Imprensa. A questão que se coloca ali é que você sabia que ia perder, mas, e o discurso é belíssimo, do Dr. Ulisses, era colocar a necessidade de voltar a ter eleições diretas para presidente, isso em 73. Só voltamos a ter em 1989. Mas havia entusiasmo, mesmo em tempos sombrios, por parte da oposição. Né? Você pode pegar todos os livros do Celso Furtado que saiu nesse período, por exemplo, Análise do Modelo Brasileiro, entre outros, podia citar vários, esse que saiu nos anos 70, estou me referindo. Mas nós não temos entusiasmo, né? Não tem movimento estudantil, por exemplo. Eu digo porque eu estava participando do movimento estudantil dos anos 70. Cadê? Né? Cadê aquela efervescência toda no campo? O campo cultural é um desastre, é um deserto, com raríssimas exceções. Tem coisas que você fica olhando e fala, não é possível. O que eu estou ouvindo, lendo e vendo. Né? Por que não há entusiasmo no país? Parece que nós estamos esperando que vai ocorrer um milagre, ou que venha aí volta a discussão do sebastianismo, que venha alguém que vai resolver os problemas nacionais. A velha discussão do sebastianismo, que em Portugal se manifestava de uma forma e no Brasil de outra. Né? Como é que fica, então? O Brasil precisa reencontrar o caminho do crescimento. Um crescimento sustentável, com tudo o que é falado e bem colocado no século XXI, questão do meio ambiente, etc. Né? A educação, acabar com o analfabetismo, centrar fogo na educação básica, que é fundamental para desenvolver a ciência e tecnologia, né? Ter um certo equilíbrio, a estabilidade política é fundamental para isso, diminuir o número de partidos, tudo isso que todo mundo sabe, mas não vai acontecer nunca, parece que não. Então, por isso que eu digo, logo no começo, e não é exagero, e eu estou dizendo, o caso brasileiro é distinto, é o presente que não passa. Por que o presente não passa? Essa que é a questão. Por que você não sente um movimento? É como se a roda da história tivesse estancado. E não gira. Nós estamos no mesmo lugar. Né? Em termos de discussão, de construção disso, das instituições. E ainda bem que o que foi feito no passado recente, nos anos 80, como a Constituição de 1988, consegue ser um anteparo àqueles que conspiram contra a ordem legal. Vide o 8 de janeiro, vide o quadriênio presidencial Bolsonaro, o que significou. Mas nós não conseguimos dar o passo adiante. A situação política ainda é difícil? Sim, claro, é difícil, mas nós precisamos pensar o amanhã. E o depois de amanhã. Mas nós nem o hoje conseguimos avançar. Então, hoje, aproveitando que a independência do Brasil, então aproveitando essa questão que é a independência do Brasil, eu quis colocar esses temas que são centrais daqui, dá para abrir vários leques,
de reflexão, de pensar o amanhã, né? Porque nós tínhamos, durante a ditadura militar, eu digo nós, porque ao menos com quem eu convivia, a esperança muito grande que com o fim da ditadura, e foi uma luta enorme e longa, nós pudéssemos ampliar as discussões políticas, né, sobre o futuro econômico do país, né, e entrar no século XXI num outro patamar, né? Ou seja, sair da chamada armadilha da renda média, que um dia nós podemos discutir com mais calma isso daí. É claro que em países continentais como o Brasil, é complicado para discutir a armadilha da renda média. É difícil o país dessa extensão ter dado salto. De país pobre, renda média é para país rico. A Rússia não conseguiu. Estava em caminho de... Aí era a antiga União Soviética, aconteceu tudo aquilo que não é o caso agora detalhar. A Índia vai conseguir? Pode ser em termos de PIB, mas não de renda per capita, né? Então, basta ver as enormes desigualdades que a Índia, que pode até mudar de nome, tudo indica ainda esse ano, né? Pelo que se fala. O caso da China, sim, o caso da China é um pouco diferente, mas vamos ver como ela vai tratar as dificuldades do momento, sem ampliar. Eu já vi análise aí que a China estaria numa crise fantástica, não é? Calma, não é bem assim, né? Mas também não vai crescer mais a 2 dígitos, isso nós já sabemos também, como cresceu num passado não tão distante, né? No começo do século, desse século, tal, a situação na primeira década do século XXI. É a questão que se coloca, é isso que a gente precisava ver, um deputado sentar e dialogar sobre isso, um senador, né, um líder partidário, sentar e trocar ideias. Falar, bora, o que nós vamos fazer? Olha, essa discussão, fomentar as universidades, onde estão as universidades no grande debate político brasileiro? Né? A sociedade civil, os intelectuais, os partidos políticos, e todos têm fundações, obrigado por lei. Inclusive a cota do fundo partidário que deve ir obrigatoriamente, de acordo com a lei de 1995, para as fundações dos partidos políticos. Onde estão essas discussões? Não tem nada. Ou, no máximo, você vê uma espécie de livre atirador, um deputado de opinião que fala uma coisa ali, uma coisa... Mas são ideias soltas. Há uma enorme dificuldade de pensar o conjunto. Então, nós estamos falando de independência do Brasil, e mais do que de frase feita para aquele lacrar, teve independência ou não teve independência, né, aquelas discussões primárias, quem era Dom Pedro I, não sei o que, aquelas bobaginhas, que pseudos historiadores algumas vezes falam também no YouTube, e outros que querem fazer panfletarismo barato. Isso não precisa entender o que foi o processo de independência. O Oliveira Lima, há mais de 100 anos, escreveu um belo trabalho sobre isso, há mais de 100 anos, né? Portanto, é grande diplomata, né? O clássico do Oliveira Lima é o Dom João VI no Brasil, né? Então é necessário, sabe, pensar um pouco. Eu quis colocar essas questões do que o presente, porque não somos mais o país do futuro, o que aconteceu conosco, porque o presente não se move, que essa é a questão central. Por que o presente não se move? E por que não somos mais o país do futuro? Esse é o desafio de reflexão no dia 7 de setembro que eu queria compartilhar com vocês. É isso, se você gostou dessa reflexão e não está inscrito no nosso canal, dê uma olhadinha, são mais de 370 entrevistas e já temos várias marcadas para a semana que vem, e se inscreva no canal. Se você está inscrito, indique, melhor dizendo, a uma amiga ou um amigo. E é importante também clicar no sininho que avisa as novas postagens. E dê uma olhada nas reflexões que eu fiz, mais extensas, claro, são 11 aulas no curso de História do Brasil, né? Em 11 aulas, apresentando o Brasil da colônia, do Império e o Brasil republicano até o século XXI. Nos encontramos, portanto, amanhã. Até! Olá, eu estou lançando meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar.